Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui para mais um quadro Ciência e Espiritualidade. Para todos aqueles que têm interesse em entender um pouquinho mais sobre o que é que nós temos de comprovações científicas que podem embasar as terapias alternativas, espirituais e energéticas e os artigos científicos voltados para a espiritualidade. Basta acessar tanto no YouTube por Ciência, Espiritualidade e Amor Fraterno, quanto na Web Rádio Namastê, buscando no Google, e lá vocês vão encontrar todo um conteúdo diário fantástico na Web Rádio Namastê, e o nosso quadro vai ao ar à quinta-feira às 19 horas. Muito bem. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos tratamentos alternativos mais utilizados no mundo, que é a homeopatia, tá? Bem, e dentro deste quadro nós vamos ver o que é que faz e o que é que há de novo sobre a homeopatia no tratamento da insônia, tá? Então, para nós darmos início, hoje nós vamos ver o título do nosso trabalho. Vamos lá? Bem, o título do estudo científico de hoje é Eficácia do tratamento homeopático individualizado para a insônia. Teste clínico, duplo cego, randomizado, placebo controlado. Esse artigo científico ele foi publicado no journal ou na revista que tem como título Complementary Therapies in Medicine, ou seja, terapias complementares em medicina. Ele foi publicado no ano de 2019. E os autores principais, o primeiro autor é o James Michael e o último autor, o Subranil Saha, ambos pesquisadores da Índia, tá? Junto com os demais autores. Muito bem. Para nós darmos início, então, à compreensão de como esse estudo avaliou a insônia e os seus efeitos com o tratamento homeopático, vamos primeiro fazer uma revisão do que é homeopatia. A homeopatia é um tipo de tratamento que se baseia em princípios que são completamente diferentes desses medicamentos tradicionais que a gente encontra em farmácia, tá? A homeopatia ela foi fundada por um pesquisador que se chama Samuel Hahnemann e ele desenvolveu a homeopatia com base em princípios energéticos, tá? Então, um grande diferencial da homeopatia é que ela busca tratar o paciente e não a doença. Ou seja, ela entende o ser humano, o indivíduo, como um ser completo, formado por energias e que a doença é uma manifestação de um desequilíbrio que existe nesse organismo. Então, se a doença no corpo físico é só uma manifestação, a homeopatia vem tentar equilibrar as energias e esse corpo, esse indivíduo, tratar o paciente para que a doença possa regredir por si, né? Tratar assim então o todo. Muito bem. Além disso, existem alguns princípios na homeopatia. Esses princípios são, diferentes dos tratamentos tradicionais e ele é feito através da cura pelo semelhante. O que isso quer dizer? Quer dizer que normalmente eu pego substâncias ou produtos que geram efeitos similares ao daquela doença ou daqueles desequilíbrios que o indivíduo apresenta como um todo, porque a gente está tratando o indivíduo, né? E esse princípio é diluído infinitesimalmente, ou seja, uma diluição muito grande, então diluo, e depois eu faço uma potencialização, dinamização, que é homogeneização, com ativação com toques, batidas, tem todo um princípio por detrás de equipamentos corretos, vidrarias corretas para fazer isso, e o tratamento ele é sempre individualizado. Nunca eu posso dizer que um mesmo tratamento vai funcionar igual para todos os indivíduos, porque não é. Cada um tem o seu desequilíbrio ou as formas gerais de alterações energéticas em si, e quando eu faço o tratamento eu tenho que considerar tudo isso, e não somente a manifestação clínica e física da doença, tá bom?
Muito bem. Então, sabendo disso aí, a gente entende que a gente está trabalhando com energias sutis. Então, só para exemplificar, vamos dizer que a pessoa está manifestando, teve um tanto de desequilíbrios, né? E está manifestando lá um problema com dores, tá? E eu posso então utilizar alguma substância química ou alguma planta, normalmente é muito baseado em plantas, né, em extratos de plantas, que induzem normalmente em grandes doses aquela mesma dor e diluí-la até ali não ter mais nada significativo ou detectável pelos métodos tradicionais. Mas quanto maior a diluição, de acordo com Samuel Hahnemann, maior a liberação do potencial energético daquele princípio que vai equilibrar a energia do corpo, tá? Então, é a cura pelo semelhante através de potenciais energéticos da diluição infinitesimal, tá bom? Muito bem. Só para ficar bem claro a diferença da homeopatia para outros tipos de tratamentos, as pessoas costumam confundir muito homeopatia com fitoterapia, que é o tratamento com chás, com ervas, não é a mesma coisa. Os tratamentos de fitoterapia, tá, que usam plantas, ele usa princípios ativos das plantas. Então eu faço um chá, eu extraio tudo que vem ali naquele chá para tratar os sintomas da doença, né, que estão em mim, uma gripe, uma tosse, uma melhora imunológica, tá? Então a gente chama os tratamentos de farmácia tradicionais de alopatia, tá? E a fitoterapia, que é com chás, é um tipo de alopatia, só não estou extraindo o princípio ativo isolado como o medicamento que vende na farmácia, mas eu estou extraindo tudo que tem numa planta para poder usar e tratar um sintoma de uma doença. Já a homeopatia, não. Na homeopatia, eu trato o equilíbrio orgânico do indivíduo e sem princípio ativo detectável. Eu faço uma diluição até que, se eu tentar dosar algo ali, vai parecer que eu só tenho água ou açúcar, né? Que é normalmente diluição em glóbulos de açúcar. Então, ali eu tenho realmente um princípio de tratamento energético, ok? Bem, dito isso, compreendendo o que é homeopatia, agora a gente pode falar um pouquinho sobre a insônia. A insônia é um dos principais distúrbios para a hora de dormir que existe no mundo, que pode estar caracterizada pela dificuldade da manutenção do sono, a pessoa acorda muitas vezes durante a noite, ou de iniciar um sono, e ela se caracteriza quando ela acontece mais de 3 vezes na semana, essa dificuldade para dormir, tá? Tem vários fatores que podem estar associados ou induzir essa insônia, como, por exemplo, doenças ou problemas psicológicos, distúrbios fisiológicos do próprio corpo, como a idade, temperaturas, genética, tá? Ou também doenças como um todo, que seriam as doenças renais, cardiovasculares, que podem acabar gerando insônia, como várias outras doenças, tá bom? Então, essa falta de sono, ela pode muitas vezes gerar outros problemas se for mantida por muito tempo. Como, por exemplo, já tem alguns estudos científicos que comprovam que insônia por muito tempo pode gerar ansiedade e depressão, tá bom? Diferente daquelas pessoas que dormem pouco, mas para elas é normal e suficiente. Cada corpo e cada indivíduo tem uma quantidade de sono adequada, tá? A gente não pode generalizar e dizer todo mundo tem que dormir tantas horas. A maioria, sim, dorme e deve dormir entre 6 e 8 horas. É o normal ideal para a maioria, mas existem pessoas fora dessa curva, dessa média, tá bom? Para tratarmos normalmente a insônia, nós temos vários medicamentos alopáticos. Assim como nós temos os antidepressivos, os ansiolíticos são alguns dos medicamentos mais utilizados para tratar a insônia, e eles agem no sistema nervoso central. Então, esses medicamentos tradicionais alopáticos para tratar a insônia alteram a produção e o funcionamento do cérebro e de neurotransmissores, que são aquelas substâncias que comunicam nos nossos neurônios, no nosso cérebro, tá? Para que a gente sinta sono. Só que esses medicamentos tradicionais, alopáticos, eles geram muitos efeitos colaterais normalmente, além da resistência, ou seja, às vezes a pessoa toma uma dose, depois de pouco tempo aquela dose já não funciona mais,
porque o organismo se adapta e passa a produzir substâncias diferentes no próprio organismo, também acontece muito comumente o fato de apresentar sonolência ao longo do dia inteiro, falta ou alteração do raciocínio, das habilidades motoras e assim por diante. Então, são medicamentos importantes que, quando o médico prescreve, devem ser utilizados, mas que têm muitos efeitos colaterais associados, tá? Então, o que é que se objetivou aqui nesse estudo? Qual foi a hipótese e o objetivo desse estudo? Esse estudo teve por objetivo testar se a homeopatia sozinha consegue melhorar e tratar sintomas de insônia quando comparados com um grupo controle, placebo, né? Nós vamos ver daqui a pouco na metodologia ao que se refere esse grupo controle placebo, tá bom? Mas então homeopatia comparado com um que não recebeu nenhuma substância, somente pensou que estava recebendo algo, tá? E aí o que isso acarretou de alterações nesse quadro de insônia? Muito bem, vamos conversar um pouquinho então sobre a metodologia e os principais resultados desse estudo? A metodologia desse estudo, ela é muito interessante para nós, né, para a população como um todo, porque ela é um estudo que foi feito duplo cego. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que as pessoas que deram o medicamento para os pacientes foram pessoas diferentes daquelas que analisaram o resultado. Então, quem estava analisando o que aconteceu de resultado não sabia quem recebeu o tratamento homeopático ou o placebo, o grupo controle, tá? Então, aí a gente entra em mais um conceito. O que é placebo controlado? É quando a gente dá só um veículo, só uma substância inerte que não tem atividade para o grupo controle. Então, a gente teve um grupo que recebeu a homeopatia, o tratamento com a diluição infinitesimal das substâncias de forma individualizada, tá? Para cada um, de acordo com as características de cada um. E teve o grupo controle, que foi placebo, que recebeu ali somente um glóbulozinho de açúcar, tá? Então não tinha nada nele. Então foi só o açúcar sem a diluição homeopática. Então a gente comparou esses dois grupos e teve-se então todos os comparativos clínicos de insônia. E como é que foi distribuído e feito os grupos? A gente teve então um questionário aplicado para os pacientes e todos aqueles que apresentaram uma pontuação que indicava insônia e aceitaram participar do estudo foram incluídos. Destes, então, tivemos 60 pacientes que foram incluídos, sendo que 30 ficaram no grupo que receberam o tratamento homeopático e 30 receberam o placebo controle, que é só o glóbulozinho de açúcar puro, sem mais nada, tá? E aí tratou-se esses indivíduos por 3 meses de tratamento homeopático. E no final, alguns tiveram problemas, ou desistiram, ou não fizeram acompanhamento. Tivemos no grupo homeopático 28 pacientes que terminaram o tratamento e no grupo de controle placebo, 27. E reaplicamos, depois desses 3 meses, o questionário de insônia. E todos esses pacientes tiveram a intenção de cura. Isso é importante porque alguns artigos não fazem essa análise, que às vezes as pessoas chamam de efeito placebo, né? Comumente a pessoa se cura só pelo pensamento, só pela vontade, né? E nesse caso todos eles tinham a vontade, mas eles não sabiam o que eles estavam recebendo, simplesmente recebia aquele tratamento e comparava os efeitos, mas todos tinham a intenção de tratar a insônia, tá bom? Muito bem. E quais foram os principais resultados e achados desse estudo? Os principais resultados mostraram que o grupo que recebeu o tratamento homeopático teve uma significativa melhora da maioria dos quesitos de insônia e o grupo controle não teve essa alteração. Tá? Então, quem recebeu somente o açúcar, depois de 3 meses de tratamento, se manteve com os quadros de insônia não alterados e não teve melhora. Já o que recebeu homeopatia teve essa melhora. E esses resultados para nós são muito interessantes. Por quê? Porque
ainda a homeopatia no mundo, apesar de já ser uma ciência antiga, ela é muito questionada pela nossa ciência tradicional e muitas pessoas não aceitam o tratamento homeopático porque a gente não consegue medir o que está ali presente. Por ser um tratamento energético, de base, né, energética e não de substância química que age e se comprova, e sendo individual, ou seja, o tratamento tem que ser montado de acordo com as características gerais de cada paciente e não um único tratamento para todos, a gente acaba tendo muitos questionamentos pelas metodologias de ciência tradicional. Mas mesmo assim, vários estudos que fazem esses comparativos de uma forma séria, de uma forma bem elaborada, conseguem achar grandes efeitos como esse. Se a gente ali não tivesse nada, por que um grupo teria diferença para o outro, né? E aí que está a grande questão. Para vocês terem uma noção, existem estudos feitos com vacas, cachorros, camundongos, ratos, comparando o tratamento homeopático em diferentes doenças, né? Duplo cego também, quem analisa os resultados são diferentes daqueles que fazem o tratamento, e a gente tem diferença entre os grupos dos animais. Então, se não fosse só uma questão de mente, de pensamento, como é que a gente teria essa diferença, né? Isso indica pra gente que existe coisas ali muito além do que simplesmente uma intenção de se curar, tá? As pessoas e os efeitos da homeopatia acontecem em muitas pessoas, mas aí entra um outro quesito. Como é um tratamento individual, alguns são mais resistentes a tratamentos energéticos e homeopáticos do que outros. Por isso, as terapias alternativas, elas devem ser sempre prescritas e individualizadas. Às vezes, para uma homeopatia funciona melhor, às vezes para outra é a aromaterapia, para outra é o reiki e a yoga e assim por diante, tá? Então, cada um deve buscar e achar aquilo que é mais efetivo para si e não o que é senso comum, tá? E lembrando que a gente nunca deve excluir os tratamentos alopáticos tradicionais para inserir somente um tratamento complementar que a gente deseje, sem um acompanhamento médico adequado, tá bom? Muito bem, então vamos conversar rapidamente sobre as implicações espiritualistas, né, desses resultados e desses achados. Esses tratamentos alternativos são muito interessantes. Eu já disse previamente para vocês que o SUS hoje no Brasil já oferece terapias alternativas como opção de tratamento. Isso é muito importante e reduz os custos de saúde pública, porque os tratamentos alternativos costumam ser bem mais baratos. Além disso, essa questão de termos bases energéticas, que a gente ainda não tem equipamentos capazes de medir exatamente, a gente mede o efeito, o resultado, mas a energia que está passando ali para gerar aquele efeito, a gente não tem todas as condições de medir, né? Então, por isso muitas pessoas ainda duvidam, mas isso quer dizer que existem coisas que vão além do que a gente sabe, do que a gente vê, do que a gente sente. Tem coisas que transcendem essa nossa realidade. E esse tipo de estudo comprova muito disso para nós, né? Eu gostaria de até dar um depoimento pessoal. Eu, como farmacêutico de graduação, né, depois teve todas as outras etapas na área de fisiologia, farmacologia, pesquisa, metabolismo, nutrição, mas eu fiz primeiro o curso de farmácia e eu não acreditava de forma alguma durante o curso na homeopatia. Por quê? Porque ali não tinha nada detectável. E aí eu, na época, ainda muito jovem, tinha a cabeça mais fechada e acreditava no que as pessoas me diziam, né? E aí eu tive um problema alérgico grave, né? Uma intoxicação grave por camarão, né? Tive edema de glote, foi perigoso. Mas o mais interessante é que depois dessa intoxicação eu tive muitos anos de reações alérgicas cutâneas na pele, de coceiras. E eu fui em vários médicos alergologistas, mais de 10 médicos. E cada um passava um tratamento, mas eu parava de tomar o medicamento anti-histamínico na época, começava a coçar de novo e ficar todo vermelho. Isso permaneceu por aproximadamente 2 anos. Como eu já tinha tentado muita coisa, eu só tomava remédio, todo remédio alopático traz efeitos colaterais. E aí uma tia sugeriu que eu fosse até um homeopata, mesmo sem acreditar, como eu já tinha tentado muita coisa, eu fui.
Fiz um tratamento homeopático, com menos de 60 dias eu tinha sido curado dessa alergia de coceira na pele crônica. Isso mesmo sem acreditar na época, né, no processo homeopático em si, mas eu tive resultados. E isso acontece para muitas pessoas. É muito comum a gente ter muito efeito bons em crianças, que às vezes elas estão mais abertas energeticamente, digamos assim, aos tratamentos homeopáticos e assim por diante. Portanto, existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que crê a nossa filosofia tradicional, né? Umas adaptações das frases que a gente já conhece da nossa humanidade. Então, que a gente saiba se abrir para novidades, que a gente saiba realmente aprender, investigar, entender que a humanidade está evoluindo e que nós somos muito mais do que esse corpo, que nós somos seres espirituais e temos corpos sutis, que são energéticos, né, ou materiais, mas muito mais sutis do que esse, tá? Muito mais leves e não tão densos. Isso significa que a gente tem muitas coisas, como pensamentos, energias, substâncias, palavras que agem sobre nós e que a gente saiba se cuidar como um todo, como um ser holístico único que somos, tá bom? Muita gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.